Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Vamos juntos? Vamos juntos, Vanessa, muito boa tarde para você. Vamos juntos, Odilon, com alegria e energia, né? Para uma semana nova. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você que está em casa e nos acompanha em todo o Brasil. Hora de conferir os destaques de hoje. No norte do Paraná, uma chuva forte provoca o rompimento de uma barragem. A força da água causou alagamentos e prejuízos na cidade de Bandeirantes. A Coordenadoria da Defesa Civil anunciou força-tarefa para garantir atenção especial a pelo menos 270 famílias atingidas. Nova projeção de economistas do mercado financeiro, publicada no relatório Focus desta segunda-feira, aponta pela terceira vez seguida elevação nas projeções de crescimento do PIB do país em 2023. Num cenário de inflação em alta, que já se alonga com mais força desde o início da pandemia, a Associação de Supermercados divulga relatório que indica o crescimento do consumo das famílias foi pequeno neste início de ano, se comparado aos números do fim do ano passado. Banco Central libera a partir de amanhã o chamado dinheiro esquecido de consumidores nas instituições financeiras pelo país. São aproximadamente 6 bilhões de reais à espera dos donos do dinheiro, que poderão ser liberados. No Vaticano, em orações, o Papa Francisco reza pelas vítimas de duas grandes tragédias ocorridas na Europa semana passada: a colisão de trens na Grécia e o naufrágio de um barco com imigrantes no sul da Itália. O Papa também pediu pela prisão dos traficantes de pessoas. Na guerra da Ucrânia, a resistência das forças locais esteve entre os destaques do fim de semana. O governo ucraniano afirmou hoje que obteve sucesso na dispersão de aproximadamente 130 ataques a Bakhmut, leste do país, na região do Donbass. Apesar da resistência e de algumas vitórias contra os russos, o número de mortos continua a crescer, em consequência de um conflito sem previsão para chegar ao fim. Acordo histórico na ONU, de olho na preservação dos oceanos, poderá ampliar a preservação desses ecossistemas, que às vezes acabam na rota de devastação do ser humano. E um alerta em Pernambuco: um peixe que é exótico da região, o peixe-leão, venenoso e territorialista, virou ameaça a diversas espécies de peixes nativos das águas nordestinas. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, no Paraná, montou uma força-tarefa para acompanhar a situação em Bandeirantes, no norte do estado. A chuva forte do fim de semana que atingiu a cidade na madrugada de domingo causou até o transbordamento de uma barragem na zona rural, o que formou uma assustadora tromba d'água no chamado Ribeirão das Antas. E isso acabou inundando uma parte da cidade. O coordenador executivo da Defesa Civil, Coronel Adriano de Mello, e o sargento Rogério Marcos Rames, do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres, foram até o município para acompanhar os trabalhos junto às 270 famílias afetadas. O governo do Paraná enviou 100 colchões, 100 kits dormitório, 300 cestas básicas, caixas com copos d'água, 200 kits de limpeza com vassoura, balde e água sanitária, além de 3.600 unidades de 500 ml de álcool em gel para ajudar as famílias. A equipe da Defesa Civil que foi ao município vai ajudar a elaborar a documentação que permite acessar com mais facilidade os recursos estaduais e federais para dar uma resposta aos impactos. Num primeiro momento, disponibilizamos as nossas aeronaves do BPMOA e também do SAMU de Londrina à disposição da Defesa Civil, não só para fazer voo panorâmico para dimensionar o tamanho da catástrofe, o tamanho do desastre, como também, eventualmente, transportar pessoas. O governo está tomando todas providências para que seja amenizado aquele problema que aquela chuva causou lá em Bandeirantes e está fazendo o seu papel de dando assistência necessária às pessoas que estão precisando num momento como esse. Além das residências atingidas, também foram registrados estragos em pontes e estradas da cidade. Segundo a Defesa Civil, 1.000 pessoas foram afetadas e 5.000 estão desabrigadas, mas não há registros de feridos. A Copel afirmou que não há desligamentos na rede elétrica no momento.
Pela terceira vez seguida, os economistas do mercado financeiro elevaram as previsões de crescimento do PIB brasileiro para este ano de 2023. Esta nova previsão está no relatório Focus do Banco Central, que foi divulgado nesta segunda-feira. Na nova projeção feita pelo mercado financeiro, que ouviu especialistas de mais de 100 instituições na semana passada, a previsão para este ano é de um crescimento de 0,85% no PIB brasileiro. A projeção é maior que a da semana passada, que indicava a expectativa de um crescimento de 0,84% no PIB do país. Ao olhar para as previsões para a inflação do Brasil, os números não mudaram em comparação com o relatório Focus da semana passada. Mantém-se na expectativa de uma alta de 5,9%, acima do que é considerado o teto da meta da inflação. Para o ano de 2024, a projeção divulgada hoje no relatório Focus manteve estabilidade, apontando o mesmo avanço também de 4,02% na inflação brasileira. Também foi mantida pelos especialistas do mercado financeiro a mesma expectativa para a taxa básica de juros do país, que estará em 12,75% ao ano ao final deste 2023. Já para o fim do ano que vem, o relatório Focus de hoje aponta os mesmos números da semana passada e a taxa básica de juros no mesmo patamar, em 10% ao ano. A gente continua a falar sobre economia agora, sobre o consumo nos lares do país. A Associação Brasileira de Supermercados divulgou um relatório que mostra que no início deste ano o consumo teve um leve crescimento em comparação com o fim de 2022, um aumento que já era esperado pelo setor. A pesquisa mostra que o consumo das famílias cresceu apenas 1,07% em janeiro, menos que em dezembro, quando foi registrada uma alta de mais de 3% em relação a novembro. Mas essa queda foi a menor dos últimos 2 anos. Em janeiro de 2022, o recuo foi de mais de 14%. E em janeiro de 2021, o consumo caiu cerca de 21%, sempre na comparação com o mês anterior. De acordo com o relatório da Associação Brasileira de Supermercados, janeiro já é um mês no qual as famílias consomem menos. Mas este ano ocorreram alguns episódios determinantes na diminuição dos gastos. A questão da invasão que aconteceu no Congresso no início de janeiro. Na sequência, nós tivemos o comunicado que aconteceu com as lojas americanas. E, além disso, a gente teve também a continuidade, aí, vamos dizer assim, da guerra da Ucrânia, gerando uma inflação aí ainda maior a nível mundial. E também nós estamos o primeiro mês do novo governo. A pesquisa mostra que os itens que tiveram maior aumento nos preços foram a batata, com alta de 14,14%, o feijão, com aumento de 5,69%, o tomate, que sofreu ajuste de mais 3,89%, o arroz, com aumento de 3,13%, e a farinha de mandioca, que ficou 2,75% mais cara. Já os produtos que sofreram queda nos preços e influenciaram a alta do consumo foram a cebola, que teve uma redução de 22,68% no preço, a carne bovina, que ficou menos 1,93% mais barata, o frango congelado com queda de 1,29%, o óleo de soja com queda de 0,46%, o leite em pó, que ficou 0,45% mais barato, e o leite longa-vida, com diminuição de 0,30% no valor. Olhando também aí para os próximos meses, a gente tem aí 2 grandes eventos, né? A Páscoa é considerado o segundo Natal do ano, e também teremos aí também o Dia das Mães, que é exatamente esses eventos que vão fortalecer ainda mais o consumo nos lares brasileiros. A partir de amanhã, o Banco Central vai liberar acesso a resgate de mais de 6 bilhões de reais, o dinheiro esquecido em instituições financeiras. Os saques podem ser solicitados a partir das 10 horas da manhã desta terça-feira. Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm aproximadamente 6 bilhões de reais a receber.
além de valores esquecidos em contas correntes, poupanças, cooperativas de crédito, consórcios, tarifas e empréstimos, o sistema do Banco Central agora mostra valores também de contas de pagamento, corretoras de títulos e valores mobiliários. Este ano há também uma sala de espera virtual que continua aberta por tempo indeterminado para efetuar o pedido do saque, por isso não é preciso agendar como acontecia no ano passado. O sistema também ganhou mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares solicitar o saque de dinheiro esquecido, o outro, ao entrar no sistema, vai conseguir ver as informações da solicitação, valor, data e CPF de quem solicitou. A consulta a valores de pessoa falecida ganhou acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal e vai informar os dados de contato da instituição responsável pelo valor e a faixa do valor. Para saber se você tem algum valor esquecido, é só acessar o site valoresaReceber.bcb.gov.br/público ou pelo aplicativo. Tenha em mãos o número do CPF, a data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa. Se não houver fila de espera, você vai ser transferido para a página de login da conta gov.br. A criação da conta gov.br é gratuita e o cadastro pode ser feito pelo site ou pelos aplicativos. Momento de expectativa, né? Para tantas pessoas que esperam para sacar o dinheiro a partir de amanhã, às 10 horas da manhã. Gente, estamos no mês de março, mês de comemoração a tantas conquistas das mulheres, né? Pelos direitos também. E o Paraná é destaque no quesito empregabilidade feminina em 2022. Uma boa notícia, né? O estado paranaense foi o que mais empregou mulheres no sul do país. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No Paraná, foram criados 67.185 postos de trabalho formais para mulheres, o que representa quase 57% de todas as 118.149 colocações com carteira assinada registradas no estado durante o mesmo período. A quantidade de mulheres que assumiram vagas no Paraná foi de 31,1% superior ao número do Rio Grande do Sul e 50,8% a mais que em Santa Catarina. Em termos absolutos, o estado gerou 17% mais vagas que o Rio Grande do Sul e 30% a mais que Santa Catarina. E a Rede Cine Estadual vai promover no dia 8 de março ações simultâneas de empregabilidade para mulheres em todas as regionais da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. Este mês também vão acontecer atividades em diversas agências do trabalhador e postos de atendimento, como parte da programação do governo do estado do Paraná, dedicada ao Dia Internacional das Mulheres. No Brasil, 17 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que torna a oportunidade de trabalho para este público um desafio, tanto para quem precisa do emprego como aquelas empresas, né, que devem oferecer as oportunidades. Por isso, os feirões de empregabilidade focados em vagas para pessoas com deficiência acabam sendo um diferencial para aqueles que tanto precisam de um emprego. De acordo com o IBGE, a taxa de PCDs no mercado de trabalho é bem baixa, menos dos 30%. O baixo grau de escolaridade acaba sendo um empecilho para que a pessoa consiga um emprego. É importante que a gente faça esses mutirões para que a gente possa acolher a todas as pessoas. Então, no Brasil, mais ou menos 17 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Então, a gente gostaria que as pessoas tivessem acesso ao mercado de trabalho, que por muitas vezes é capacitista, preconceituoso. Então, é importante até para desenvolver as equipes, para tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor, mais respeitoso. Para o Fernando, que nasceu com uma doença congênita na visão, conseguir um emprego é muito difícil. Por isso, feiras de emprego focadas em pessoas com deficiência são muito importantes para a inclusão no mercado de trabalho. Os feirões ele abrem perspectiva de não só deficiência visual, como todas as deficiências, voltar ao mercado de trabalho, que é uma exigência, né? Isso aí é bom para todos, né? Não só para a minha patologia, mas é para todas em geral, né? Todos precisam trabalhar, todos têm que ter seu salário para sobreviver, né? Igor descobriu que tem um grau de autismo há menos de um ano. Para ele, o feirão de emprego vem como uma oportunidade de conseguir mais experiência. É muito importante, principalmente para você aderir a um conhecimento novo, a ter mais experiência, principalmente ter um aprendizado muito grande.
não só pelo retorno, mas também para você aprender dentro da profissão, né? Eu acho que isso é muito importante. Nessa edição do Mutirão de Empregos do Grupo Marista para a PCDs, serão disponibilizadas mais de 100 vagas em diversos setores para trabalhar nos hospitais Marcelino Champagnat, Cajuru e também na PUC Paraná. São várias vagas e para diversos níveis, né? Então, se a pessoa nunca trabalhou, é o primeiro emprego, mas gostaria, ela pode tentar porque tem os cargos iniciais, os cargos de abertura, mas também se ela já teve alguma profissão ou desenvolve, está procurando uma nova empresa ou outra vaga, também nós temos vagas mais estratégicas, de liderança. Então, é importante que ela esteja no mutirão até para conhecer essas vagas e deixe, né, o seu currículo, para que a gente possa também entrar em contato quando surgirem outras que talvez se encaixe melhor naquilo que ela é profissionalmente, possa desempenhar a sua profissão. Outras edições do Mutirão já estão sendo programadas para o mês de junho e setembro e as vagas se estendem para todo o Grupo Marista. Nós temos programadas mais 2 edições, então essa de hoje está acontecendo aqui no Hospital Cajuru e nós queremos fazer as próximas lá na PUC. Então também é um outro espaço que também é possível, é tudo do Grupo Marista e é possível também. Os currículos não vão ser usados só para os nossos hospitais, o Marcelino e o Universitário Cajuru, mas também para as nossas outras áreas de negócios, como a PUC. Então é importante as pessoas saberem que se estende para além dos nossos hospitais essas vagas. Oportunidades, né? A pessoas que tanto precisam. Gente, vamos para o intervalo. Agora, no próximo bloco, você vai ver fiéis lotam a Catedral da Sé, na capital paulista, para acompanhar a Missa da Família, celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti. E ainda, especialistas alertam para os riscos ambientais com o surgimento do peixe-leão, uma espécie exótica e muito territorialista nas águas de Pernambuco. Fique ligadinho com a gente que o Pauta Aberta volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos a São Paulo agora, porque milhares de fiéis lotaram a Catedral da Sé, na capital paulista, para acompanhar a Missa da Família, com o padre Reginaldo Manzotti. Depois de longos 3 anos sem realizar celebrações na capital paulista, padre Reginaldo Manzotti reuniu milhares de fiéis na Catedral da Sé para a tradicional Missa da Família. A celebração, realizada no último sábado, foi dedicada especialmente a todos os familiares das vítimas da catástrofe que assolou o litoral norte de São Paulo e também por todos os irmãos indígenas e Yanomamis. Vamos incluir todas as vítimas da catástrofe no litoral norte de São Paulo. Vamos colocar diante de Deus aquilo que a campanha da fraternidade está nos lembrando. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Fiéis vindos de todos os cantos do país lotaram os mais de 8.000 lugares que a Catedral da Sé oferece. Segundo o padre Luiz Eduardo Baronto, atualmente o cura da Catedral Metropolitana de São Paulo, só padre Reginaldo para lotar a Catedral da Sé desta maneira. É tão bom ver essa catedral de novo cheia e ela só enche assim quando o padre Reginaldo vem, hein? Pois é. Então a gente está muito feliz porque o que vai acontecer aqui à tarde é o que a gente faz todo dia aqui. Lançar a semente da palavra de Deus, evangelizar. Padre Reginaldo Manzotti ainda divulgou o lançamento do seu 26º livro, Nunca Foi Segredo, A Sabedoria de Milênios em 60 Ensinamentos, da editora Petra. Segundo o sacerdote, os segredos para mudar a vida das pessoas estão ao alcance de todos. Um livro diferente, com apontamentos separados por tópicos, como educação familiar, depressão, ansiedade e muitos outros temas. Meu Deus, não temerei, nele posso confiar. Vem São Paulo comigo! Bonito, emocionante, né? O que aconteceu na Catedral da Sé. Ainda na capital paulista, o padre Reginaldo Manzotti cumpre a agenda de divulgação do novo livro, com compromissos com a imprensa. No próximo dia 18 de março, ele cumpre a agenda no Rio de Janeiro,
com celebração especial na capital fluminense e no dia 19 de março, lançamento do novo livro em Nova Iguaçu. O domingo no Vaticano foi, como de costume, de muitas orações e de um pedido especial do Papa Francisco pela prisão dos traficantes de pessoas. O pedido foi feito no momento em que o Papa lembrou da morte de pelo menos 70 pessoas depois de um naufrágio no sul da Itália. Uma semana após o naufrágio de um barco que matou pelo menos 70 migrantes, no mínimo 15 menores, em Cutro, no sul da Itália, o Papa Francisco pediu neste domingo, diante de uma multidão de fiéis na Praça de São Pedro, a prisão dos traficantes de pessoas. A embarcação havia saído da Turquia 3 dias antes. Eu renovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. Eu renovo meu apelo para que tragédias como essa não se repitam. Parem os traficantes de pessoas. Eles não podem continuar a dispor da vida de inocentes. Que as viagens de esperança nunca mais sejam viagens de morte. Que as limpas águas do Mediterrâneo nunca mais sejam manchadas pelo sangue de inocentes. Del Mediterrâneo não siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. O pontífice também relembrou as vítimas da colisão entre 2 trens ocorrida em Larissa, na Grécia, na última terça-feira, acidente que deixou ao menos 57 mortos. Um coletivo cheio de estudantes que voltavam de um feriado prolongado se chocou com um comboio que transportava mercadorias na linha Atenas-Tessalônica. Nesses dias, nossos pensamentos estiveram frequentemente com as vítimas do acidente de trem na Grécia. Eu rezo pelos mortos e estou junto com os feridos, com as famílias, e peço que Nossa Senhora os conforte. A Grécia registrou neste domingo novos protestos pelo desastre ferroviário. Em Atenas, os manifestantes foram para a frente do parlamento e soltaram balões em homenagem às vítimas. O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis pediu desculpas pela tragédia em uma postagem no Facebook. A guerra da Ucrânia, que teve início há mais de um ano, está concentrada no momento na disputa de territórios no Donbass, a região do leste do país, riquíssima na produção de minério, onde estão alguns dos maiores complexos da indústria pesada do planeta. E o fim de semana foi marcado pela eficiência das defesas ucranianas, sobretudo perto da cidade de Bakhmut. As forças locais afirmam que por lá conseguiram dispersar pelo menos 130 ataques russos durante o fim de semana. O exército da Ucrânia informou neste domingo que soldados russos continuam os esforços para cercar a cidade de Bakhmut, mas que conseguiu se defender das ofensivas. O Estado-Maior ucraniano disse ter repelido ao longo do final de semana mais de 130 ataques inimigos em vários locais do fronte, incluindo além da própria Bakhmut, Liman, Kupiansk e Avdiivka. Em pronunciamento neste domingo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu aos soldados que lutam na dolorosa e difícil batalha pelo Donbass, região do leste do país que é o epicentro dos confrontos. Дякую всім, чиє життя дає. Eu queria agradecer a todos que dão a vida pela Ucrânia. Quero fazer um tributo especial à bravura, à força e à resiliência dos soldados que lutam no Donbass. Essa é uma das batalhas mais complicadas, dolorosa e difícil. O vídeo divulgado via Telegram no sábado mostra o chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciando o envio de corpos de soldados ucranianos mortos para territórios controlados por Kiev. Estamos enviando mais corpos de soldados ucranianos para casa. Eles lutaram com bravura, mas pereceram. Este último caminhão vai levá-los de volta para a terra natal. Autoridades informaram que disparos da Rússia atingiram áreas residenciais ucranianas e deixaram pelo menos 5 mortos desde sábado. O balanço do bombardeio contra o edifício residencial em Zaporizhia, no sudeste, na quinta-feira, subiu para 13 mortos, incluindo uma criança. Zelensky também denunciou a tomada de reféns na usina de Zaporizhia, a maior da Europa, e pediu aos países ocidentais que sancionem a indústria nuclear russa. Depois de mais de 15 anos de discussões, os Estados-membros da ONU chegaram a um acordo histórico para a preservação do alto mar, região valiosíssima do ponto de vista ambiental nos oceanos e que hoje não tem jurisdição de alguma nação que possa proteger. O novo tratado permite agora que sejam criadas áreas marinhas protegidas em águas internacionais.
Os Estados-membros das Nações Unidas chegaram a um acordo histórico na noite de sábado para criar o primeiro tratado internacional para a preservação do alto mar, destinado a combater as ameaças que pesam sobre ecossistemas vitais para a humanidade. Sob aplausos dos delegados, a presidente da conferência, Rina Lee, anunciou que o navio tinha chegado à costa. The ship has reached the shore. Depois de mais de 15 anos de discussões formais e informais, a terceira rodada de negociações em menos de um ano resultou no tão esperado consenso. O tratado é considerado essencial para conservar 30% das terras e dos oceanos do planeta até 2030, conforme um pacto assinado por governos em Montreal no mês de dezembro. Atualmente, apenas 1% do alto mar está protegido. O alto mar representa mais de 60% dos oceanos, quase metade do planeta, e começa onde terminam as zonas econômicas exclusivas dos países, até um máximo de 200 milhas náuticas da costa. Por esse motivo, não está sob a jurisdição de nenhuma nação. Os ecossistemas oceânicos são responsáveis por fornecer metade do oxigênio consumido pela humanidade, limitam o aquecimento ao absorver parte do gás carbônico gerado por ações humanas, mas estão ameaçados pela mudança climática, poluição e sobrepesca. Quando o tratado entrar em vigor, após ser assinado e ratificado por um número suficiente de países, poderá haver a criação de áreas marinhas protegidas em águas internacionais. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, parabenizou os delegados e disse que o acordo foi uma vitória do multilateralismo e dos esforços globais para enfrentar as tendências destrutivas que afetam a saúde dos oceanos. A União Europeia celebrou um passo fundamental para preservar a vida marinha e a biodiversidade, essenciais para a nossa e para as próximas gerações. E em águas brasileiras, os especialistas alertam para os riscos ambientais com o surgimento do peixe-leão. Isso ocorre em Pernambuco. No último fim de semana de fevereiro, pescadores capturaram 2 exemplares da espécie no litoral norte do estado. Um predador está à solta na costa de Pernambuco e pode ser muito nocivo ao ecossistema e ao contato humano. Mas calma, não são os tão temidos tubarões que a cada ano fazem novas vítimas. Esses, até o momento, no que se sabe, até o tubarão evita. É o peixe-leão. É um animal carnívoro, é um animal territorialista, ou seja, uma vez ele ocupando um espaço, ele defende um certo espaço, enxota, vamos dizer, desse espaço outros peixes, portanto passa a competir com as espécies nativas e é um predador voraz. No último fim de semana de fevereiro, pescadores capturaram 2 exemplares da espécie no litoral norte de Pernambuco, em Itamaracá. Mas apesar do aparecimento ser um alerta, ainda é pouco para determinar o perigo que esse animal representa. O veneno do peixe-leão está concentrado nos seus espinhos, principalmente os espinhos da nadadeira dorsal, aquela que fica no topo, né, na parte alta do peixe, e espinhos que estão também na região da nadadeira anal, perto do ânus, mas principalmente os de cima, que são 18 espinhos, né, que podem conter toxina. O peixe-leão é típico do Oceano Pacífico e tem avançado pelo Atlântico, ameaçando espécies nativas do litoral brasileiro. A pesca seria uma das alternativas de controle, mas só em caso de haver uma população e viabilidade econômica e ambiental para a espécie. Mas em locais, em regiões onde já existe uma quantidade muito grande, já existem populações estabelecidas, surgiu uma nova modalidade, né, de pesca, voltada especificamente para esses peixes, baseadas principalmente numa exploração culinária desse tipo de pescado, principalmente na forma de filé. É um peixe exótico, então criou-se na região, principalmente no Caribe, aquelas ilhas todas de muita importância turística, não é? Nessa região do Caribe. Existem diversas ilhas com restaurantes especializados em servir o peixe-leão. Bom, e o perigo está instalado nas águas pernambucanas. Não é só esse peixe-leão que preocupa, né? Tem os ataques constantes de tubarões. E nós temos uma última notícia que acaba de chegar à nossa redação. Hoje, pelo 2º dia seguido, foi registrado mais um ataque de tubarão no Grande Recife. É o 3º desde o dia 20 de fevereiro. O ataque aconteceu na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Foi há pouco, no comecinho da tarde dessa segunda, a vítima, uma menina de 14 anos, foi levada ao Hospital da Restauração, na área central do Recife. A menina foi retirada da praia de helicóptero.
De acordo com os socorristas, ela apresentava lesões no braço esquerdo, na barriga e também na perna. A situação mais grave no braço esquerdo. Ontem, a vítima foi um menino na mesma Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Importante a gente destacar que há avisos na Praia de Piedade que ela é proibida para o banho, justamente pela ameaça dos tubarões. O rapaz, infelizmente, acabou tendo a perna amputada em consequência desse ataque. Muito triste essa realidade ali no litoral de Pernambuco, né? As pessoas teimam e acabam indo para uma praia que é proibida para o banho justamente por esse risco. Muito triste mesmo, né, Odilon? Mas vamos falar de coisa boa, gente. O padre Reginei José Mondolo, conhecido como Padre Zico, foi ordenado bispo no último fim de semana. A missa especial foi na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Cascavel, no oeste do Paraná. A cerimônia emocionante contou com a presença de autoridades de 23 bispos, além de padres de toda a região e comunidade em geral. O Padre Zico foi nomeado bispo pelo Papa Francisco no dia 7 de dezembro do ano passado e vai assumir o cargo de bispo auxiliar em Curitiba. A missão é especial, mas também desafiadora. O bispo ele tem uma missão muito grande porque é ampla. Ele cuida da dimensão espiritual, da dimensão humana, está inserido no mundo, na sociedade. Então o bispo ele tem, necessariamente tem que ter um conhecimento de conjuntura, como que vai a máquina da sociedade e também a instituição igreja. Nos alegramos muito com a nomeação de Dom Reginei, do Monsenhor Reginei. E Curitiba estava, de fato, necessitada de um bispo auxiliar. Ficamos muito felizes. A ordenação de um bispo é sempre um momento importante na vida da igreja, porque os bispos recebem a missão da sucessão dos apóstolos e, portanto, junto com o Papa, tem a maior responsabilidade pela vida, pela missão da igreja. A Arquidiocese de Curitiba é uma das maiores do Brasil. Trabalho tem de sobra. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. É um preciosíssimo auxílio que chega para a Arquidiocese de Curitiba. Conheço bem o Dom Zico, foi meu aluno, no seminário eu era seu formador. Sei com quem posso contar. É um dia de graça para nós. Novo enquanto bispo, Monsenhor Reginei já teve uma experiência de como é estar na função. Ele substituiu por um período Dom Adelar Baruffi, arcebispo de Cascavel, quando Dom Adelar precisou fazer tratamento de saúde. Muito querido pela comunidade e também pelo episcopado, conseguiu cumprir bem a missão. Não só enquanto substituto, mas pela dedicação às pessoas e a Deus. Prova disso é a igreja lotada durante a missa de ordenação. Com certeza, o nosso privilégio hoje foi nós nos encontrarmos aqui como irmãs do Instituto Franciscano Seara, né? Então nós temos o nosso encontro hoje aqui e assim a gente já aproveitou e veio aqui participar dessa linda festa espiritual. Orgulho para quem acompanha o trabalho de Zico e vê ele, que é filho do interior do Paraná, cumprindo um propósito singular. Mas é um orgulho muito grande, porque ele é filho da terra, ele é um homem muito jovem e que foi abrindo esse espaço e foi mérito dele conquistar isso. Esse envolvimento com a comunidade sempre foi muito forte. Então o Padre Zico, a história dele se funde com a história da nossa cidade e fica um vazio muito grande, sem dúvida, mas um orgulho também imenso. Padre há 22 anos, agora Dom Reginei, popularmente conhecido como Dom Zico, assume o novo desafio na capital do Paraná. O amor por Cascavel fica em forma de saudade, não só para ele, mas para os fiéis que acompanham e têm um carinho especial pelo padre. Quando a gente recebe a notícia da nomeação, o coração palpita mais alto, as perguntas se tornam mais fortes. Mas com o passar dos dias, o coração também vai se aquietando e a serenidade vai realmente se manifestando na vida da gente. Parabéns ao Padre Zico. Parabéns ao Padre Zico, a população de Cascavel vai ficar com saudade, realmente. Com certeza. Depois dessa reportagem, que conta um pouquinho da trajetória do Padre Zico, a gente hoje se despede. A você de casa, muito obrigado pela companhia, um ótimo fim de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã. Amanhã a gente tem um novo encontro aqui nas tardes da TV Evangelizar, não é, Dilon? Isso aí. Tchau, gente.